E aí, galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Antes de iniciarmos o nosso slide com a nossa apresentação, eu quero ler um pouco de um capítulo que me chamou muita atenção, que é da página 53, maio de 1942, que diz assim: Um dia, uma notícia chegou à casa da tia Eda e do tio Ludwig. Hannah e George tinham de se apresentar no centro de deportação em Trebek, a 15 quilômetros de Nova Mestre, no dia 14 de maio de 1942. Era isso o que o tio Ludwig temia. Ele chamou as crianças ao seu escritório, leu a carta para elas. Então, tentou dar notícia da melhor forma possível. Vocês vão viajar, disse ele. Juntos, vocês vão para um lugar onde há muitos outros judeus e muitas crianças para brincar. Talvez nem precise usar a estrela. Eles não disseram nada. Estavam tristes por deixar os tios. Hannah estava com medo. Quando Bosca veio ajudá-los a arrumar as malas para a viagem, Hannah encheu-as de perguntas. Onde estão nossos pais? Quando vamos vê-lo de novo? Para onde estamos indo? O que podemos levar conosco? Bosca não tinha resposta para nenhuma dessas perguntas. Apenas abraçou Hannah e disse que também estava indo embora de Nova Mestre para viver com o irmão em uma fazenda. Hannah pegou a grande mala marrom, com um forro de bolinhas debaixo da cama, apanhou um saco de dormir que lhe recordava os bons tempos em sua casa. Mesmo longe dela, Jorge também pegou o seu, e enfiaram salame e açúcar entre as roupas, além de algumas lembranças. Tio Ludwig estava arrasado por ter de mandar seus sobrinhos para longe. Ele chamou um cocheiro para levá-los até o centro de deportação. Ele mesmo não conseguiria. Ele e a esposa fizeram o possível para conter as lágrimas quando se despediram de Hannah e George. Prometeram esperar por eles em Nova Mestre, quando a guerra tivesse acabado. Quando o motorista balançou o sino e os cavalos se puseram a caminho, ninguém disse uma só palavra. Algumas horas mais tarde, o cocheiro deixou Hannah e Jorge em frente a um grande depósito. E eles entraram na fila que se formava na porta. Quando chegaram ao guichê de registro, deram seu nome e um soldado carrancudo. Ele os mandou para dentro de um prédio escuro e abafado. E o texto vai trazendo maiores informações de Hannah e o seu irmão que foram conduzidos até aquele local. Espero que você esteja acompanhando essa leitura, lendo um pouco mais, que você vai descobrir muitas informações em relação ao futuro de Hannah, o que Hannah passou estando ali junto com seu irmão naquele espaço. Bom, nós vamos agora a algumas informações sobre a nossa aula, né? Nós estamos aqui trazendo essas informações para que você possa dar continuidade à sua leitura do seu livro, A Mala de Hannah, e conseguir compreender, de fato, sobre esses assuntos que até hoje são temas de discussões em faculdades, em escolas e, claro, nos livros. Então, A Mala de Hannah, vamos estudar um pouquinho. Hannah entre irmão e amiga. Bom, pontos importantes na obra. Uma obra que apresenta a história e todos os dilemas vivenciados por Hannah e sua família nas mãos dos nazistas. Uma obra que tem como finalidade expandir uma mensagem ao mundo sobre as dificuldades e dores de Hannah e seus familiares. O livro amplia o diálogo sobre as relações familiares entre os judeus. É interessante falar um pouco sobre esse assunto, já que os judeus, o livro vai retratar sobre isso, e principalmente Hannah e seus familiares, eles viviam uma vida razoavelmente boa, tinham uma relação estável, estavam unidos, tinham sonhos, projetavam um futuro,
mas que foi interrompido justamente por uma ideia que surge ali em um grupo, principalmente em Hitler, né, na ideia de que todo aquele que não fizesse parte da raça ariana deveria ser executado, deveria ser retirado ali próximo deles, né, a Alemanha nazista na época. Então, a obra tem como propósito anunciar, divulgar a dor e rejeição dos judeus. É interessante que o mundo reconheça e saiba sobre essas histórias, né, que os judeus sofreram ali horrores por conta do nazismo. Tá? Então, nós vamos aqui dando sequência à nossa aula. Bom, o livro gera um espaço de memórias e história de um povo. Que povo? O povo judeu. Também a gente vai encontrar livros que vão relatar histórias sobre negros, sobre ciganos. Tá? Então o livro gera um espaço de memórias e história de um povo. Aqui, o povo judeu, especificamente falando ali de quem estava próximo a Hannah. Uma das marcas que percebemos no livro é a esperança. Então essa palavra ela entra ali de fato como uma esperança de dias melhores, né? As pessoas buscam ali os dias melhores para a sua família, para os demais amigos. A mala de Hannah serve para enxergar o holocausto pelos olhos das crianças que passaram por esse momento de falta de razão humana. O livro chama atenção para um detalhe, o livro A Mala de Hannah, que no primeiro momento as crianças elas não conseguem compreender o que está acontecendo. Nos primeiros capítulos você percebe que Hannah é proibida de ir à escola e ela não tem uma noção no primeiro momento do que está acontecendo. Só que de repente ela começa a observar algumas coisas que estão à sua volta, mas no primeiro momento ela deixa de frequentar a escola e ela começa a ter aula em casa. E ela também não sabe como, mas ela começa a perder o contato com os seus amigos, né, próximo, uma fase da vida importantíssima para o desenvolvimento psicológico da criança. E ali Hannah perde todo o seu contato, né, com os seus amigos. A mala de Hannah não é apenas uma história da guerra, mas também uma mensagem de tolerância. Olha que interessante, tolerância para os próximos comandantes do mundo, que hoje leem suas páginas com o olhar tenro da infância. Então, esse livro, ele abre um leque de opções, abre uma porta para que os líderes possam perceber a importância do respeito, da tolerância. Assim com os judeus, aconteceu nesse período, hoje, nos dias atuais, vem acontecendo aí com os negros, né? O respeito, a tolerância, a diversidade em relação à raça, ou negro ou branco. Então é interessante que os governantes comecem a desenvolver políticas que possam trabalhar com o público, com pessoas que passam ali por grandes situações, dificuldades ou estão em processo de vulnerabilidade social. A mala de Hannah apresenta pontos de grande relevância para que possamos gerar uma sociedade mais justa, sem preconceitos e desigualdade social. Então, a ideia é justamente essa. O livro se apresenta ali através da autora, né, trazendo uma grande importância. Ele é relevante, sim, para o cenário mundial, justamente para que gere nas pessoas o entendimento de desenvolver uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade que ela não tenha preconceitos e uma sociedade que ela não dispõe ali de questões raciais, onde ela não venha julgar o próximo, tá? E ali também se trabalha essa questão da desigualdade social. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura, né? A importância. Nós estamos lendo uma obra e é interessante falarmos um pouco os pontos da obra e agora em seguida falarmos sobre a literatura. A literatura é uma arte produzida com palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, tais quais de ordem social, histórica e cultural. A literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Então a ideia aqui é compreender que aquilo que nós estamos lendo está incorporado, está dentro da ideia literária. E claro, presente, como o texto já está dizendo,
em todas as civilizações e nas grandes cidades contemporâneas, nas cidades que estão em mudanças constantes, né? Nós vamos encontrar aí a literatura sendo produzida, a literatura sendo oferecida, e ela é uma arte que vai ali todos os dias nos oportunizando a conhecermos mais sobre livros, histórias interessantes. Então a arte, ela é de fato, ela consegue produzir palavras. Sobre a literatura, o que vai acontecer? A literatura pode ampliar o conhecimento através de informações e histórias sobre os judeus. Então, com esse livro, com a literatura, nós vamos ter essa dimensão. Também a literatura vai buscar, ou ela busca desenvolver informações literárias sobre a cultura dos países. Então, especificamente nessa obra, Mala de Hannah, nós vamos conseguir perceber que essa literatura, ela vai trazer ali, de fato, a cultura dos países, e isso é de grande importância. Aqui mais à frente, no início, a literatura vai trazer, tá? A literatura vai trazer, no caso do livro, histórias sobre os judeus, cultura dos países, e o livro amplia o diálogo, as dificuldades e a relação dos judeus com os nazistas. Então, olha como é interessante. É uma arte que explora a escrita e a leitura, e ainda assim consegue se ligar à arte e à cultura que estão presentes nos países, a história dos países, e isso é interessante. A literatura abre portas para conhecermos um mundo novo, cheio de grandes informações. Então você perceba que a obra literária, e especificamente esse livro, vai nos dar condições de conhecermos um pouco mais sobre a história dos judeus, sobre a cultura dos países e, claro, os judeus ali diante das ofensas, né, e de todo a dor e sofrimento provocada pelos nazistas. Qual a função da literatura? A literatura seria uma manifestação dos anseios, sentimentos e expressões do artista pautados na realidade, na sociedade e no contexto histórico em que vive. Muitas vezes usa linguagem literária sem padrões estabelecidos e de forma conotativa, levando o leitor a criar uma realidade. Então, a função da literatura é justamente dar espaço para as manifestações artísticas, as expressões também dos artistas. Então, perceba, a literatura seria uma manifestação dos anseios, tá? Dos sentimentos, expressões dos artistas ou do artista pautados na realidade, na sociedade e no contexto histórico. Então percebam que nós vamos estar o tempo todo trabalhando a escrita como arte, tá? Você tem aí uma sequência de informações. E aí um pouco mais sobre informações acerca da literatura. A literatura apresenta ao mundo arte, cultura e conhecimento. Através da escrita, os sentimentos começam a surgir. Então, a partir do momento em que o autor começa a escrever uma história, ou no caso da nossa autora, da Karen Levine, quando ela começou a pesquisar sobre Hannah, aí ela conseguiu trazer para o papel, através da escrita, os sentimentos. Então, começou a surgir ali, cada capítulo que ela começava a escrever, sentimentos. Amplia a discussão sobre vários temas. A literatura amplia o diálogo sobre arte, cultura e conhecimento histórico sobre diversas culturas. Então, a literatura, ela abre um leque de opções para que você possamos compreender, para que você possamos aprender um pouco mais. Bem, e sobre os personagens? É interessante deixar aqui bem claro que os personagens que aparecem no livro fazem parte, de fato, de uma história baseada em fatos reais. Então, personagens com sentimentos diferentes. Então, cada um projetava ali um sentimento de medo, de angústia, até sentimento de revolta, de estar passando por aquela situação. Como o capítulo que nós lemos, os tios de Hannah estavam ali tristes por eles terem que ir para um outro lugar, né? Terem que sair de casa, justamente porque receberam ali a notícia que eles precisavam ir para o centro de deportação. Judeus em busca de fortalecimento diante das atrocidades. Então, cada lugar em que estava um judeu passando por uma situação, o judeu precisava ali se fortalecer diante das atrocidades. Os personagens, no caso judeus, eram livres e viviam sua liberdade para exercer
a fé. Ou seja, diante de tudo aquilo, os judeus ainda encontravam força para exercer sua fé. Mas antes de todo o processo do Holocausto, eles eram livres para exercer a sua fé. Logo em seguida, com a ideia que se trouxe aí em relação à raça ariana, os judeus passaram a ter dificuldade para exercer a sua fé. Hana era uma criança cheia de vida, amor e também de esperança. Os pais de Hana amavam sua família e desejavam que os filhos tivessem um futuro brilhante. O pai de Hana trabalhava ativamente para que a esposa e os filhos tivessem toda a condição de vida. Então vocês perceberam que os personagens são personagens de cotidiano. Sobre a autora Karen Levine leva conhecimento e informações sobre a vida de Hana e sua casa. Karen oportunizou aos seus leitores um contato com a história e a cultura judaica. A autora leva aos leitores um livro cheio de verdade e de fatos sobre os nazistas e judeus. Karen Levine também vai ampliar o conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial e seus efeitos sobre os judeus. Levine desenvolve conhecimento sobre o tema que é o Holocausto. Hana contribuiu com a história, com a memória dos judeus diante das atrocidades. Cada vez que Karen conseguia informações sobre Hana, ela ia organizando todo esse material. Bom, então para reforçarmos aqui a ideia do Holocausto. O termo Holocausto refere-se ao genocídio organizado pelos alemães nazistas, principalmente com judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então o foco do livro está em torno dessas dificuldades em que os judeus enfrentaram ali no processo da Segunda Guerra Mundial. Os judeus e qualquer outra minoria considerada inferior pelos nazistas eram sistematicamente agrupados, explorados até exaustão e então sumariamente executados. O Holocausto fez parte da solução final, um plano nazista que procurou eliminar os judeus da Europa, além de outras minorias, né? Também vai apontar aí como ciganos, homossexuais e negros. Em seu livro Minha Luta, Mein, um alemão, diz que Hitler defendeu a ideia da suposta superioridade da raça alemã, né, que chamava-se raça ariana, e a criação do chamado espaço vital. Pregava a existência de um império para a raça ariana que viveria à custa da exploração de outros povos. Então, você tem aí justamente, uma vez no poder, Hitler usou de todas as suas ferramentas possíveis para pôr em prática a perseguição aos judeus, desde a doutrinação dos jovens alemães até a criação de campo de trabalho forçado e a realização de atos violentos concentrados contra um grupo. Levine explorou em sua obra memórias, dilemas, preconceitos, dores e alegrias, o poder do nazista, liberdade, medo e fuga. Então foram algumas de suas informações ali na obra. Levine leva aos seus leitores informações, conhecimento sobre a diversidade presente no dia a dia dos judeus. Aqui algumas fotos para que você possa acompanhar, tá? E eu encerro com essa imagem, que é a estrela de Davi, que era justamente a estrela que eles precisavam usar para que fossem identificados ali em meio a outras raças menores, que eram desconsideradas pelo exército ali do regime nazista. Espero que você esteja lendo a obra, explorando, pesquisando. No próximo encontro nós vamos falar um pouco mais sobre a mala de Hana, sobre os personagens, sobre a autora, antes de estudarmos essa obra. Valeu, até o próximo encontro.